a derivada de uma função na direção de um determinado vetor. Essa derivada ela pode ser calculada como produto, né, do gradiente da função pelo vetor, desde que o vetor seja unitário. Tá bom? Então, a gente verifica primeiro se o vetor é unitário. Caso ele não seja, a gente transforma ele em um vetor unitário. E aí depois a gente calcula, né, o gradiente e multiplica esse gradiente, faz um produto escalar por esse vetor unitário. Tudo bem? É unitário? Vamos colocar essa pergunta aqui para a gente analisar, né? Se ele for, ok, a gente aplica a ideia, né, da derivada direcional. Se ele não for, a gente encontra o versor dele, que é unitário, e aí aplica também essa função. Tudo bem? Então vamos achar aqui, para saber se é unitário, né, a gente vai procurar o módulo desse vetor. Tá bom? Então o módulo do vetor seria o quê? A primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado, que vai dar o quê? Que vai dar 4 mais 1, 5. Ok? Então, quer dizer, não é unitário. Né? Então, essa pergunta aqui, a resposta é não, ele não é unitário. Por quê? Porque o módulo dele não dá 1. Tudo bem? Então, já que o módulo não dá 1, vamos achar o versor, então. Ok? Porque nós sabemos que o versor é unitário. Tá bom? Então, o versor de A, ok? Vamos colocar um Vzinho aqui, né, para dizer que é o versor. Então, seria o quê? O 2, que é a primeira coordenada, sobre o módulo, e menos o 1, que é a segunda coordenada, sobre o módulo, e aí J. Então, agora sim nós temos um vetor unitário. Já que nós temos o vetor unitário, resta-nos encontrar o gradiente da temperatura e depois multiplicar esse gradiente da temperatura por este vetor, que deve ser unitário. Ok? E como é que a gente faz para encontrar o gradiente, então? Esse gradiente da função, né? No caso dessa nossa temperatura aqui. O que a gente faz para poder encontrar esse gradiente? Vocês têm alguma ideia? Qual seria a ideia para a gente encontrar aqui o gradiente desse vetor unitário? Desculpa, o gradiente da temperatura. Em y. Muito bem, então, para achar o gradiente, vamos achar a derivada parcial da temperatura em relação a x e em relação a y. Como que ela ficaria em relação a x? Se eu derivar essa aqui em relação a x, qual seria o resultado, né? Então, nós vamos analisar. Na parte de cima, sobraria o quê? Olha, nesse caso, quando você tem variável no numerador e no denominador, a gente usa a regra do quociente. Então, qual que é a regra do quociente? Sobe a função de baixo sem derivar, multiplica pela derivada de cima, menos, repete a de cima, multiplica pela derivada da função de baixo, dividido pela função de baixo, elevado ao quadrado, ok? Então, essa daqui a gente usou o que? A regra do quociente. Tá? Então, regra do quociente. E com a derivada parcial ty é a mesma ideia. Tá? Então, sobe a de baixo sem derivar, multiplica pela derivada de cima, depois repete a de cima, multiplica pela derivada de baixo e eleva o que está embaixo ao quadrado. Ok? Este 1 aqui no final é porque a derivada de tudo isso daqui em relação a y dá 1. Tudo bem? Derivada da primeira função, né? Então aqui derivada de tudo isso em relação a x dá 1. Tá bom? Muito bem. Vamos tentar simplificar então essas duas derivadas parciais. Vamos ver se dá para a gente simplificar. Então aqui, fazendo a distributiva, né, multiplicando tudo isso aqui por y, então teríamos y mais xy mais y ao quadrado menos xy
sobre 1 mais x mais y ao quadrado. Aí nós podemos pegar o xy positivo e o xy negativo, cancela os dois, ok? Aí ela fica um pouco mais simples. A mesma coisa nós vamos fazer com a de baixo. Então vai ficar o quê? X mais yx mais x ao quadrado menos xy sobre mais x mais y ao quadrado. Cancela o que tiver sinal trocado, faz a simplificação disso daqui, e aí nós vamos ficar com x mais x ao quadrado sobre 1 mais x mais y elevado ao quadrado, ok? Muito bem. Agora, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar essas derivadas parciais no ponto solicitado, tá ok? Então, primeiro a gente vai achar a derivada parcial da temperatura em relação a x no ponto 1, né? Que é o ponto que ele pediu para encontrar essa variação, né? Então, no lugar de x e de y, do resultado dela, a gente joga o número 1, ok? Então, em cima aqui, ó, vai ficar 1 mais 1, 2. E embaixo vai ficar 3 ao quadrado. Tá ok? Então, no lugar de x e y, joga 1 e faz a conta. 1 mais 1, 2. E embaixo, 1 mais 1 mais 1, 3. Vamos colocar, então, o valor dela, 2 sobre 3. Da mesma forma, encontrando ty no ponto 1, tá? Nós vamos lá na função. Então, vai ficar 1 mais 1, 2 sobre 3 ao quadrado. Ok? Só esqueci de pôr o quadrado aqui, ó. 3 ao quadrado. 2 sobre 3 ao quadrado. Ok? Então, fazendo lá 2 ao quadrado, dá 3 ao quadrado, 9. 2 sobre 9. Muito bem. Então, agora nós podemos escrever a derivada parcial da temperatura na direção do vetor A. Então, isso seria o quê? O gradiente, que seria 2 nonos e 2 nonos. O gradiente, né, da função, que é representado pelas derivadas parciais no ponto em questão, vezes o vetor unitário, que nós encontramos, né, relativo ao vetor A, que é o quê? 2 sobre raiz de 5 e menos 1 sobre raiz de 5. Então, vamos substituir isso, ó. 2 sobre raiz de 5 e menos 1 sobre raiz de 5. Ok? Fazendo, então, o produto escalar aqui. Então, nós vamos ter lá que a derivada parcial da temperatura na direção do vetor A, ela vai ser aqui. O produto escalar é o primeiro vezes o primeiro, mais ou menos, né? Depende do sinal, segundo vezes o segundo. Ok? Voltar na página 1. Na página 2, subir um pouquinho. Vamos subir aqui, ó. Qualquer dúvida, tá, Henrique? Você pode perguntar, ok? Nove raiz de 5 menos 2 sobre 9 raiz de 5. Ok? Então, fazendo a conta, 4 tira 2, dá 2 sobre 9 raiz de 5. Caso você queira fazer essa operação, né, você pode fazer lá a raiz de 5, multiplica por 9. Então, fazendo essa conta, essa é a variação da temperatura na direção de A, né, quando a gente sai do ponto 1, 1. Né? Então, a variação é 0,09 graus Celsius. Tá joia? Então, aqui seria por unidade de comprimento, né? Nesse caso, o exercício não solicitou, mas geralmente a gente usa centímetro, graus Celsius por centímetro, ou graus Celsius por milímetro. Tá ok? Tudo bem?